é o seguinte, vamos lá, vamos fazer então a correção. Eu vou trazer aqui o enunciado, como eu estou gravando essa tela que vocês estão vendo aqui, eu vou trazer esse enunciado para cá, que aí se vocês quiserem dar pause depois no vídeo para ver o enunciado, fica mais fácil. Ó. Tá aqui o enunciado, eu vou ir lendo ele e vou ir resolvendo. Agora eu vou jogar para cá de novo na outra tela que vocês não vão conseguir ver aí, né? E vamos lá para a solução. Então, como eu havia falado, quando você lê um enunciado desse tipo, onde está uma empresa é organizada em departamentos, cada departamento possui um nome e um código único, e o departamento tem várias localidades, você tem que conseguir abstrair daí as entidades. Lendo esse parágrafo, você teria duas possíveis entidades, empresa e departamentos. Quando ele fala que uma empresa está organizada em departamentos, nesse ponto final, você poderia pensar que seria as duas entidades nesse exercício, empresa e departamento. Só que se você continuar lendo, ele só descreve o departamento. Então, cada departamento possui um nome, um código único, e o departamento tem várias localidades, ou seja, cidades. Bom, então quer dizer que empresa, terminando de ler esse departamento, esse parágrafo, empresa não vai ser entidade, porque não descreve mais nada dela até aqui no exercício. Então a primeira entidade que eu reconheço aí é o departamento, porque ele descreve itens que o departamento possui, ou seja, atributos desse departamento. Então já vou puxar aqui, ó, já uma entidade para cá e vou colocar aqui, ó, departamentos. Então esse é o primeiro passo, tá aqui. Se eu já quiser nesse primeiro parágrafo extrair os atributos de departamento, eu já posso. Eu já vou ir fazendo isso. Eu vou colocar aqui então código. Por que código? Porque se eu continuar lendo esse primeiro parágrafo, ele fala que o departamento possui um nome, um código, e o departamento pode possuir várias localidades. Então código faz parte. Então eu já vou colocar aqui código. E mais, né? Tem que ter uma chave primária. Então eu já vou transformar esse código em chave primária também. Deixa eu diminuir um pouco aqui o tamanho. Deixa eu ver se eu aumento aqui o zoom aqui para melhorar a visualização para vocês. E aqui, ó, eu vou interligar então já esses dois atributos, né? Esse atributo a minha entidade. Se eu continuar aqui, ainda tem o nome, né? Então vou lá, vou adicionar ainda nome. Nome não é chave. Então vou lá, vou diminuir aqui, ó, para caber, né? Ficar mais organizado. Vou trazer para cá, ó, nome. Beleza. E ainda tem possui várias localidades, que seriam as cidades. Por hora, eu vou colocar isso como atributo. Localidades. Como ele fala que são várias localidades, esse é que tipo de... Vocês arriscariam dizer que tipo de atributo seria esse? Vamos ver como é que vocês estão aí de conhecimento. O que vocês me Multivalorado. falam? Multivalorado. Quem falou, de parabéns, é exatamente isso. Atributo multivalorado. Por que eu sei que é multivalorado, professor? Porque fala que existem várias localidades, ou seja, mais de uma. Então, atributo multivalorado, ele é representado, né, dessa forma aqui, com dois círculos, certo? Feito isso, né, extrair os dados de departamento. Se eu continuar lendo, fala assim, ó, os projetos existentes na empresa são obrigatoriamente controlados por um departamento. Beleza, então eu sei que esses departamentos eles possuem projetos. Vamos continuar lendo esse segundo parágrafo. Cada projeto possui um nome, um código único e uma
única localização, ou seja, uma cidade, que pode ser diferente das possíveis localidades do departamento que o controla. Opa, então aqui, ó, até então, essa ideia de localidade ser multivalorado, bacana. Vou deixar ele aqui por enquanto, mas isso daqui vai acabar mudando. Lendo esse segundo parágrafo, eu sei que o departamento está ligado a uma entidade chamada projetos. Então eu vou vir aqui, ó, vou colocar aqui projetos. Como eu sei isso, professor? Porque ele fala aqui, ó, os projetos existentes na empresa são obrigatoriamente controlados por um departamento. Então o departamento ele faz o que com o projeto? Ele controla os projetos. Então aí vamos lá, né? Vamos ligar esses caras aqui. Ligou. Traz isso daqui para frente. Liga certinho aqui, ó. Parece que não vai ficar muito certinho, mas dá para entender. Então, o projeto é controlado por um departamento. Se eu continuar lendo aqui para a gente tirar os atributos do projeto, vamos ver aqui, ó. Cada projeto possui um nome, então já vou até copiar e colar esse cara aqui, ó. Um código, tá aqui, que também vai ser chave primária, que fala aí um código único, uma localização, cidade. Então, eu posso falar, essa localização eu vou deixar aqui sem ligar ainda, que pode ser diferente das possíveis localidades do departamento que o controla. Então, por enquanto, localidade ainda vou pôr como um atributo. Se ele falar a respeito de localidades, o que deseja armazenar de localidades, por exemplo, das localidades deseja saber nome, nome da cidade, estado, aí isso daqui se tornaria uma entidade. Como ele não fala nada disso, ele só fala que possui localidade, então eu vou deixando ele como sendo um atributo e não uma entidade. Entenderam isso, né? Conseguiram compreender essa visão. Bom, vindo aqui, então ele fala que ele possui uma única localização. Então, ele não é multivalorado como o departamento. Beleza. Eu acho que é só isso, né? E pode ser diferente das possíveis localidades do departamento que o controla. Beleza. Vamos ligar esses caras aqui. Ligar o nome. Liga o código. E liga as localidades. Então vamos lá, né? Certinho, tá aqui montado. Continuando lendo, então. Os departamentos não possuem projetos sobre sua responsabilidade, como alguns departamentos não possuem projetos sobre sua responsabilidade, como por exemplo o departamento pessoal. Bom, então aqui nessa linha aqui a gente não tem nenhuma entidade nova para abstrair, simplesmente ele está dando uma informação de como o negócio funciona. Então, se a gente for analisar a cardinalidade desses caras aqui, ó, lendo do começo até aqui, até esse terceiro item, a gente tem o seguinte: uma empresa é organizada em departamentos, então a gente já falou que tem mais de um departamento, e cada departamento possui um nome, né? E o departamento pode ter várias localidades. Tá. Os projetos existentes na empresa estão organizados e controlados por um departamento. Então, o departamento pode ter quantos projetos, na opinião de vocês? O que vocês me falam? Por esse enunciado. Vamos lá, galera. Eu quero que vocês participem para a gente tirar dúvida. Eu coloquei 1 para 1. Não sei se está certo. Por que 1 para 1? Pera aí. Tô perguntando. Por que 1 para 1?
Porque, ó, controlado, os projetos existentes na empresa são Uhum, obrigatoriamente controlados por um departamento. Então certo. seria um. E cada Então, o projeto ele tem quantos departamentos lendo essa frase? um só. Um só, perfeito. Né? Tá certinho. Então eu sei que um projeto ele é controlado por um departamento. Beleza. Vamos continuar. Mas é N departamento. Pode falar. Não, pode terminar, conclui. Eu quero debater com vocês. Essa que é a ideia. Mas, tipo, são alguns departamentos, então seria N. Então, Não é? vamos ver lá, ó. Os projetos existentes na empresa são obrigatoriamente controlados por um departamento. Então, um departamento controla projetos. Cada projeto possui um nome, código, localização e pode ser diferente das possíveis localidades. Beleza. Aí, lendo de baixo, né? Alguns departamentos não possuem projetos. Então, tem departamento que não tem projeto nenhum, né? Como, por exemplo, o departamento pessoal. Se eu tenho a possibilidade de não ter projetos, quer dizer que o 1 é obrigatório. Eu sempre vou ter, ó, uma coisa, deixa eu ver se eu explico de uma maneira. O seu raciocínio tá certo, tá em parte correto. Veja só, se eu deixo um aqui, por exemplo, e falo, ó, um departamento pode ter vários projetos. Seria uma forma de interpretar, né? Então o departamento tem vários projetos. O projeto é de pelo menos um departamento. Tá correto esse pensamento, tá? Se eu coloco N aqui também, se eu colocar aqui N, também estaria correto. Sabe por quê? Se você lê o enunciado, fala que alguns projetos têm zero, ou seja, não tem. O N é uma cardinalidade que pode sair de 0 até 10, 20, 30, 40. Então tem duas formas de se interpretar esse exercício. N para N, onde eu vou englobar os apartamentos que não possuem nada, mas também eles vão ter relação com projeto nenhum. Então atribuiria aqui nesse lado 0, né, de relação com 0 projetos. Ou 1 para N, onde eu vou falar que alguns departamentos aqui vai ter uma relação com vários projetos. Vocês sacaram essa ideia? Ou ficou confuso? Acho que deu para entender, sim. Deu para entender, né? Por que aqui eu admitiria também o N? Porque fala que tem alguns projetos que nunca tem nada. Tem alguns departamentos que não tem projetos. Então N cabe aqui porque aí esse departamento ficaria com 0 atribuído. Por outro lado, se eu colocar 1, o departamento pessoal ele não tem relação com projeto nenhum. Então também dá certo. Essa é a ideia. Tá? Bom, matamos a questão de departamentos e projetos. Vamos continuar lendo. No caso dos empregados da empresa é armazenado número de matrícula, nome, endereço, salário, data de nascimento. Quase todos os empregados têm um outro empregado que é um supervisor direto e, consequentemente, somente alguns são supervisores, conforme a sua hierarquia na empresa. Então, descendo aqui um pouquinho, empregado ele acaba sendo uma entidade também. Então, vou colocar ele aqui, ó, empregado. E aqui tem um negócio legal, né? Os empregados é armazenado. Então vamos por lá, né? Número de matrícula. Número. Vou colocar assim, NUMAT, para não ficar escrevendo demais. Seria o número de matrícula. Vai ser a chave primária desse empregado. Aí se eu continuar lendo aqui nome, deixa eu copiar daqui de cima para ser mais rápido. Né? Nome do empregado. Endereço. Então vou criar aqui um novo, que eu vou chamar de endereço. Ele não fala nada a respeito de endereço, simplesmente fala que ele possui endereço. Então é um atributo simples, não é composto. Tá aqui, então, vamos ver se tem mais alguma coisa.
nome, endereço, salário e data de nascimento. Então, salário e deixa eu colocar aqui data nascimento. Pronto, vou colocar assim também abreviado para não ficar muito grande. Então, sobre o Professor, Oi. o salário também não pode ser considerado um multivalorado? Ele pode também ter mais de um salário. Deixa eu ler aqui. Tipo, é só uma pergunta. Não, é só uma questão mesmo para mim saber. Na verdade, qualquer campo desse daqui poderia ser multivalorado. Vai depender do que está no enunciado. Por isso que eu falei, deixa eu ler aqui. Porque aqui, ó, lendo aqui essa parte aqui dos empregados, ó, no caso dos empregados da empresa, é armazenado o número de matrícula, tá aqui, nome, salário e data de nascimento. Ele fala salário. Se fosse salários, seria multivalorado. Deixa eu continuar lendo para ver aqui. Pera aí. Quase todos os empregados têm um outro empregado que é supervisor. É isso mesmo. Você sacou a ideia? Professor. Entendi. Sim, quem mais tá pode perguntar. Porque daí se ele falasse salários, poderia também entender que ele poderia ter mais de um cargo. Aí seria que nem tem empresa que o cara tem mais de um cargo, mas daí hoje em dia eu acho que são poucos. Sim. Aí seria multivalorado, né? Tanto Também, o emprego também. quanto o salário. Sim. Entendi. Seria. Nesse caso, sim. Tem que prestar bastante atenção se está no plural ou não. Que nem aqui no caso do localidades, né? E aqui localidade. Aqui, na verdade, inclusive é errado ter esse S, né? Tem que ser localidade. Então aqui, ó. Vamos lá, vou ligar tudo isso daqui. Esse exercício é o mais puxadinho, demora um pouquinho mais pra gente corrigir. Mas eu faço questão de corrigir com vocês para ir surgindo as perguntas. E aí a gente discutir. Tem que perguntar, galera. Depois chegar lá na avaliaçãozinha lá e aí complica. Aí não dá para perguntar. Bom, continuando lendo, né? Quase todos os empregados têm outro empregado que é seu supervisor direto e que, consequentemente, somente alguns são supervisores conforme a sua hierarquia na empresa. Opa, então se tem outro empregado que é supervisor, o que eu tenho aqui mesmo? Vocês se lembram? Eu esqueci o nome. Autorrelacionamento, galera. Isso. É isso aí. Autorrelacionamento. Então supervisiona. Supervisiona. Acho que é assim que escreve. É. E aí eu ligo esses caras aqui. Então teve essa característica. Falou que o empregado tem outro outro empregado que supervisiona, monitora ele. Autorrelacionamento. Matou. Aí vamos estudar essa cardinalidade do autorrelacionamento, né? Então, lendo aqui, ó, ele fala então no caso dos empregados da empresa é número de matrícula, tá aqui, nome tá aqui, endereço tá aqui, salário tá aqui, data de nascimento tá aqui. Quase todos os empregados têm outro empregado que é seu supervisor, e consequentemente somente alguns são supervisores. Beleza. Então, quase empregado tem outro empregado, tudo minúsculo, 1 para N. Então aí eu vou pôr 1 aqui e N aqui. Então, um empregado supervisiona vários outros empregados. Beleza. Até então a gente ainda não ligou empregado em lugar nenhum, né? Só deixou ele aqui, estudou ele, certo?
Vamos ver aqui. Em função da cadeia hierárquica, existem empregados que não possuem supervisores. Então, beleza, tá tranquilo. Ainda tá certa essa relação. A maioria dos empregados são alocados em um departamento. Ou seja, pode até existir um empregado sem departamento, mas todos os departamentos devem possuir empregados alocados a ele. Além disso, todo departamento tem um chefe que o gerencia. E a partir de uma data, pois a empresa implementa um sistema de rodízio de chefia dos departamentos. O rodízio de chefia determina se o empregado só pode ser chefe. Determina que o empregado só pode ser chefe de somente um departamento. Bom, então vamos lá. Primeiro, antes de pensar no negócio da chefia que ele falou aí, vamos pensar aqui na relação entre empregado e departamento. Deixa eu organizar aqui para ficar mais retinho. Nossa senhora. Eu vou fazer um esquema aqui, ó. Mas assim, ó, não vai ficar tão retinho. Não dá pra fazer pra ficar bonitinho. Pois aí eu mando isso daqui pra vocês, se vocês quiserem. Aqui. Nunca fica bonitinho. Não, nunca. Cara, diagrama é uma coisa de outro mundo, né? Depende de como você desenha, de como você liga. Então existe uma relação entre empregado e departamento. Tá aqui, né? E aí, então essa relação tá aqui. Bom, voltando a ler então, a maioria dos empregados são alocados em um departamento, ou seja, pode até existir um empregado sem um departamento, mas todos os departamentos têm empregados. Então, o departamento possui, vou colocar assim, possui empregados. O departamento possui quantos empregados, vocês acham? Vários, né? Aí fala aqui que o empregado pode ou não possuir um departamento. Então o empregado, ele sempre vai ter um departamento ou não? O que vocês acham? Como tá falando ali, né? Vai, né? Oi? Ele pode e não pode ter. Então, se existe a dúvida, não pode ou não pode, como você mesmo falou, Gabriel? É N, não é? Então é N, perfeito. É errado eu pôr um, porque aí eu vou falar que sempre o empregado vai ter um departamento. Então é N para N. Sacaram a ideia? Do zero para vários, né? Exatamente, Leandro, é isso aí. Então por isso aqui vai N. Porque aqui no enunciado ele está falando que tem empregado que pode não estar vinculado a departamento nenhum. Então N para N. Perfeito. Se eu fosse descrever de uma forma, de uma didática diferente, eu colocaria assim, ó, 0, 1, 2, 3, N. Se vocês procurar alguns livros, vocês vão ver que também tem esse tipo de descrição, ó, de cardinalidade. Ou seja, ele assume de 0 departamentos, empregado pode ter de 0 a vários departamentos. Entendeu? Ou de 0 a um departamento, se eu quisesse colocar. Mas eu também posso fazer sem colocar N, que tá permitindo qualquer possibilidade. Pode falar, alguém ia falar alguma coisa, eu interrompi. Eu ia falar. Esse conteúdo, essa parte mais teórica, assim, cai em algum tipo de concurso, se tiver, ou só na prática mesmo, fazer o banco de dados? Cara, eu já vi parte teórica com verdadeiro e falso em provas do ENAD. Então existe uma boa, não fala uma boa possibilidade, mas tem uma possibilidade de cair, tá? Essa Você acha parte que é uma teórica. boa, então, entender essa questão do zero aí, ou deixar o N mesmo e... Na verdade, você tem que entender o que um e outro representa. Por exemplo, aqui, né, que nem eu estou mostrando para vocês. Se eu colocar 0 até N, você entende que eu posso ter nenhuma ligação, como ter várias, correto? Fica claro. Sim, mas... Se eu colocar somente N, é a mesma coisa, porque o N é qualquer número. Pode ser o 0 também. então aí uma prova não tanto faz, né? Tanto faz. O que pode acontecer é de você ver formas de descrição diferentes, entendeu?
Por exemplo, ao invés de ter o 0N, ao invés de vir só o N, vem de 0 a N. Ah, mas beleza, 0 a N ou só N é a mesma coisa. E quando, tipo, e se cair uma opção que fala, não tem nenhum empregado em departamento, aí coloca 0? Se falasse que não existe empregados em departamento, então tipo assim, o departamento não possui empregados. Seria isso, né? Aí seria... Você nem monta essa relação. Tá vendo que tá ligado, ó? Empregado a departamento. Se você tiver um enunciado que fala isso, essa relação aqui, ó, que eu tô passando o mouse aqui em cima, ela não existiria. Você entendeu? Então não existiria uma relação entre empregado e departamento, então isso daqui, ó, não existiria. Sacou? Aí, por exemplo, se vir uma prova, der um enunciado para vocês, aí eles dão um possível DER para você. Pode acontecer, né? Já imagina a situação aqui comigo. Eu te dou esse enunciado, mudo ali o enunciado e falo que não pode, que o empregado não possui vínculo com nenhum departamento. E eu te dou um DER assim e mando você analisar se o DER está correto de acordo com o enunciado. Na hora que você bater o olho e ver falando essa situação e existir essa ligação aqui, você já pode descartar que está errado o DER. Porque se o empregado não possui relação, né, não está vinculado a nenhum departamento e nem existe a possibilidade de se vincular, é errado eu ter no DER essa relação aqui já. Entendeu? Não sei se foi isso que você quis perguntar. Então tá certo. Então tá correto. É isso daqui mesmo. Bom, aí beleza, deve existir, deve possuir. Voltando a ler então aqui esse item. Em função da cadeia hierárquica, existem empregados que não possuem supervisores. Tá beleza, né? Tá aqui 1 para N, tranquilo. A maioria dos empregados são alocados em um departamento, tranquilo. Ou seja, pode até existir um empregado sem departamento, mas todo departamento deve possuir empregados alocados a ele, tá? Beleza, N para N, a gente já discutiu até por quê. Além disso, todo departamento tem um chefe que o gerencia. Olha só que coisa interessante, né? A partir de uma data, pois a empresa implementa o sistema de rodízio de chefia dos departamentos. O rodízio de chefia determina que um empregado só pode ser chefe de somente um departamento. Aí aqui vai ter uma situação atípica, né? Caiu naquele exemplo das armas que eu passei para vocês. Que lembra que o soldado possui armas e o soldado limpa armas, né? E o soldado tem a arma dele, mas o soldado podia limpar a arma dos outros. Aí tinha lá um esquemático que a gente fez. Nesse exercício aqui, ó, o empregado ele está vinculado a um departamento. Só que se eu continuar lendo aqui, ó, um empregado ele também pode ser chefe de um departamento. Então eu vou ter que abrir uma outra relação aqui, ó, entre empregado e departamento. Então, se eu continuar lendo aqui, ó, um empregado sem departamento, mas todo departamento possui empregados, todo departamento tem um chefe que o gerencia. Então, empregado gerencia departamento. Aí, se eu continuar lendo aqui, ó, a partir de uma data. Então a gerência ocorre a partir de uma data. Essa data vai onde, vocês acham? Se vocês fossem arriscar. Ninguém sugere nada? Vai interligado no gerencia. Perfeito, é isso aí mesmo. Vocês estão conseguindo interpretar bem. Essa que é a ideia, tá? Que a gente consegue interpretar agora, mas na hora que a gente tá fazendo sozinho não vai. Sério, cara? Mas qual que são as principais dificuldades que vocês sentem? É muita coisa e se acaba confundindo. Professor, Pode falar.
Vou fazer uma pergunta. Na data, quando ela está no relacionamento, é porque os dois vão utilizar, tanto o empregado quanto o departamento, ou é porque ela não se encaixa em nenhum dos dois? As duas coisas. Vou tentar deixar um pouco mais claro. Veja só. Se eu coloco aqui, ó, olhando essa relação aqui, independente da gente estudar ainda a cardinalidade dela, que a gente não estudou, se a gente olhar essa ligação, a gente entende que o empregado ele gerencia um departamento, por causa da ligação, certo? E aí, eu lendo aqui o enunciado, você fala aqui, ó, que ele gerencia a partir de uma data. Então, se a gente for só raciocinar sobre o atributo data, se eu colocar data aqui, ó, em empregado, na hora que eu inserir um empregado nesse banco de dados, obrigatoriamente eu tenho que preencher data. Mas espera aí, pode ser que ele ainda não esteja gerenciando nada, porque o próprio exercício fala que pode ser a partir de uma data qualquer e que existe um rodízio de gerência. Então o cara nunca vai ser sempre gerente. Em contrapartida, se eu levar essa data para departamentos, eu caio no mesmo problema. Na hora que eu inserir um departamento, eu já vou ter que definir a data de gerência. Mas espera aí, e se trocar o empregado que gerencia? Ferrou. Porque aí como é que eu como é que eu vou controlar quem está gerenciando e qual que é a data que ele está gerenciando? Pensando nisso, fica errado tanto colocar aqui quanto colocar aqui. Nesse caso, o melhor lugar para deixar esse atributo seria no gerencia, porque essa data seria preenchida no momento em que ocorresse o vínculo de gerenciamento do empregado com o departamento. Não sei se ficou claro. Trocando em miúdos, pelo que eu entendi, não sei se está certo. Então, nesse caso, seria que os dois estariam utilizando a data, né? Sim, por causa do N para N. Sim, pode falar. Não é só pra mim saber uma coisa. Até aí eu fiz tudo igual, mas Certo. quando eu vi, por exemplo, aquela primeira parte que fala que tem departamento que pode não ter nenhum projeto, eu pesquisei no Google e eu vi aquela cardinalidade que é entre parênteses, sabe? Que é tipo 0 ou N. Que foi o que eu expliquei, né? Que estaria assim, ó, 0, 1, 2, 3, N. E se eu usei ela, tem problema? Não, nenhum. É o que eu estava explicando agora há pouco. Você pode tanto pôr assim, como deixar somente N, porque o N, ele admite qualquer valor, tá? Seja de 0, seja... Eu achei que tinha que ser em todas, aí eu fiz em todas, tá? Não, Esse sem estilo. problema. Se você, o que ele está falando vale para qualquer um, tá? Se você decidir adotar essa outra nomenclatura para cardinalidade, para mim não tem problema nenhum, tá? Eu vou olhar e vou entender do mesmo jeito. Tá tranquilo, Vitor. Beleza? Compreendeu, né? O que eu quero que vocês entendam é que tanto faz eu pôr assim, quanto eu pôr assim. Aí vai ter casos que nem ele falou que vem entre parênteses, assim. Aí depende do autor, tá? Na verdade, eu falar que de 1 para 0N quer dizer que o departamento pode não ter nenhum projeto, como pode ter 1, 2, 3, vários. Se eu colocar somente N, N está dizendo que é qualquer valor. Pode ter 0, 1, 2, 3, 10, do mesmo jeito. É só o jeito de simbolizar que muda, tá? Eu sempre aprendi assim, acostumei assim, né? Então eu acabo usando assim. Mas a ideia é vocês terem essa visão. O N lá, ele admite tanto nenhum quanto qualquer quantidade. Certo? Bom, então a data fica aqui por isso. Continuando lendo aqui. Todo departamento deve possuir empregados alocados a ele. Além disso, todo departamento tem um chefe que o gerencia. Tá, beleza. Fiz a ligação, né? Empregado gerenciando. A partir de uma data, pois a empresa implementa um sistema de rodízio de chefia de departamento. O rodízio de chefia determina que um empregado só pode ser chefe de um departamento. Que um empregado só pode ser chefe de somente um departamento. Opa! Então aqui tem uma informação interessante, né? O empregado, ele gerencia quantos departamentos por vez? De acordo com o que ele falou ali?
Somente um, não é? Somente um, perfeito. Então, um aqui. E o departamento ele é gerenciado por quantos empregados por vez? Também, somente um. Matou. Né? Porque é o que fala lá, ó. Determina que o empregado pode ser chefe de somente um departamento. Se o empregado pode ser chefe de somente um departamento, quer dizer que o departamento também vai ser chefiado somente por um empregado. Não pode ter dois chefes diferentes. Essa restrição vale para os dois lados. Bom, indo para o outro item. Um empregado pode trabalhar em mais de um projeto. Então aqui está estabelecendo relação entre empregado e projeto. Eu vou dar uma reorganizada somente aqui no meu diagrama para ficar melhor organizado, tá? Vai levar só um minutinho. Eu vou só jogar essas coisas para cá. Só vou mudar aqui para não ficar atrapalhando, né? Então eu vou fazer assim, ó, certo? E aqui eu vou jogar um para cá. Opa, Ctrl Z, um para cá e esse um para cá. Tá? Só inverti o lado, mudei as localidades aqui, ó. Deixa eu ver se eu organizo melhor. Isso. Inverti o lado aqui, ó. Por quê? Porque aqui ele está falando que o empregado pode trabalhar em mais de um projeto. Então ele está vinculando o empregado a um projeto. Então eu vou vir aqui, ó, para naquele lado ali não atrapalhar, eu vou fazer assim. Vinculei a projeto. E aí eu vou colocar, no caso, um cara aqui, né? Porque ele está falando que o empregado pode trabalhar em mais de um projeto. Então, o empregado trabalha em projeto. Bom, mesmo que não seja o seu departamento. Então, né? Por isso que existe essa ligação. Independente dele estar num departamento ou não, esse empregado, ele vai trabalhar em um projeto, mesmo que não seja o projeto daquele departamento. Então, por isso dessa ligação aqui. Se existisse a restrição do empregado trabalhar em projetos que estejam vinculados somente ao departamento dele, isso daqui não precisava. Mas por que ele está falando aqui, ó, que não precisa ser do departamento do empregado projeto, então essa relação aqui tem que existir. Dedicando algumas horas por semana a cada um dos projetos. Apareceu aqui um atributo horas. É claro que alguns empregados, como os de departamento pessoal, não estão empenhados em nenhum projeto. Por outro lado, todo projeto tem pelo menos um ou mais empregados trabalhando nele. Tá, então beleza. Um empregado pode trabalhar em quantos projetos? Então, de acordo com o enunciado. Lendo de novo, então. O empregado pode trabalhar em mais de um projeto, mesmo que não seja do seu departamento. Então, ele pode trabalhar em até N projetos. E o projeto pode ter quantos empregados trabalhando nele? N para N, né? N para N, perfeitamente. Posso ter vários empregados trabalhando num projeto. Aí aqui fala que o empregado dedica algumas horas por semana nesses projetos. Onde o atributo hora vai, galera? O que vocês acham? Trabalha. Perfeito, é isso aí. Porque aí, como eu vou controlar quantas horas o empregado trabalha num projeto? Desde que haja o vínculo entre o empregado e o projeto. Então, horas vai aqui. É o mesmo caso do gerencia, né? A mesma ideia. É isso aí, tô gostando de ver. E a hora é o mesmo caso da data, né? Perfeito. Aquela parte da data.
É o mesmo caso, igualzinho, é o mesmo raciocínio, né? Sim, professor, só que eu esqueci o nome disso daí, porque, por exemplo, embaixo é autorrelacionamento. Certo. Essa questão quando vai o atributo no relacionamento, eu esqueci qual que é o nome agora, eu não lembro. A gente dá nome de atributo de relacionamento. Só Isso. Talvez você ache alguma outra nomenclatura, tal, mas no geral atributo de relacionamento. Beleza? Bom, por outro lado, todo projeto deve ter pelo menos um ou mais empregados trabalhando nele. A gente já matou isso. Última parte. A empresa oferece alguns benefícios sociais aos dependentes dos empregados, caso ele possua. Portanto, é mantido para cada dependente do empregado o nome do dependente, o sexo, a data de nascimento e grau de parentesco. Opa, então aqui nesse empregado eu ainda vou ter dependente ligado, né? Então vamos pôr para cá, ó, vamos reorganizar para a gente ligar aqui o dependente. Grande, né, o exercício? Pouquinho grande. Queria colocar isso daí em prática no banco de dados já. Fica grande, hein? Fica um banco legal, fica, viu? Dá pra fazer uns exercícios legal. Na verdade... Pode falar. Pode falar. Não, pode falar, professor. Na verdade, a ideia mais pra frente, quando a gente começar a estudar banco na prática, né? O banco físico mesmo, é pegar esses exemplos mais assim que a gente teve e modelar eles, pra gente assemelhar o que era o diagrama com como vai ficar. Essa é uma das coisas que, se eu for o professor, eu gosto de fazer. Sabe? Tipo lá em banco 2, vamos pegar aquele exercício que a gente fez, ó, tá aqui o diagrama. Ou o que vocês tiver aí, vocês estão me devolvendo os exercícios, ou eu monto o diagrama lá com vocês. Vamos implementar isso. Aí a gente estudar como fica a implementação, pra gente assemelhar como ficou o diagrama com como ficou o banco físico. É um negócio bem interessante. Pode falar. Então, quando for aplicar esses negócios no banco mesmo, vai ser mais complicado, não vai? Por que você acha? Não sei. Eu acho que não tem. Não, bicho, é o contrário. Isso aqui é o mais difícil de você ver. A parte do banco, o que na verdade você tem que ter firme de conhecimento, concordo com o Vitor, é os códigos. Como eu vou fazer para criar uma tabela? Create table. Quais são os dados que eu vou ter lá? Esse. Como eu defino os tipos desses dados? Basicamente é isso. Uma vez que você conhece cada comando, vira meio que um repeteco, né? Pelo jeito o Vitor já fez bastante. Aí você acaba tipo, beleza, eu vou sempre usar create table, nome da tabela, abro parênteses, escrevo aqui dentro, nome do campo, tipo, vírgula, nome do campo, tipo, vírgula. Terminei, fecho, ponto e vírgula, executo, gerei a tabela. Sabe, é meio que você decorar o comando e aprender a usar ele. Aí você vai bater o olho nesse diagrama aqui, opa, beleza, essa tabela tem isso. Então aí você vai lá e escreve o código referente a isso. Mais ou menos isso. Aí tem o varchar 40 lá, que é os tipos. Variável char, os tipos. Quando você aprende o banco, isso aqui faz, tipo, você olhando o banco faz muito mais sentido isso. Sim. Sim, verdade. É que na verdade, concordo plenamente com o Vitor. Pra gente que tá aqui vendo na teoria, principalmente quem ainda não viu um banco feito, não tem nem ideia de como é que monta, às vezes olha isso daqui tudo e fala, meu Deus, mas pra que eu vou usar tudo isso? E na hora que você monta o banco, realmente, aí você olha e fala, não, agora faz sentido. Né? Agora eu sei por que o N estava lá, por que tá no relacionamento atributo, como isso funciona na prática, na hora de fazer as pesquisas, de tirar dados de dentro do banco. Aí você começa a entender, tudo se casa, vamos falar assim. Aí você começa a entender lá na prática por que na teoria foi assim.
É bem interessante, cara. Banco de dados eu acho uma matéria bem bacana mesmo, sabe? É bem legal porque esse casamento entre a teoria e prática você vê muito nitidamente, sabe? Então é bem bacana nesse sentido. Bom, vamos lá. Então aqui tem dependentes. Mas assim, não é difícil não. Basicamente como você aprender a programar códigos. Caso ele possua. Tá, no entanto, será mantido para cada dependente nome do dependente, sexo, data de nascimento e grau de parentesco. Então nome, sexo, né? Vai ficar meio grandinho o diagrama, mas não tem nada não. Sexo. Fala grau de parentesco, né? Grau de parentesco. Deixa eu aumentar aqui o tamanho. E o último, sexo e data de nascimento, né? Sexo, já tá lá, data, nome do dependente, sexo, data de nascimento, grau de parentesco, tá aqui. Pessoal, o que dependente é de empregado? O que vocês acham? Tem uma definição para dependente, para data de, no caso aqui. Como assim? Ele é que tipo de entidade? Vocês se lembram disso? Se vocês não lembrar, eu lembro vocês, claro, mas só pra gente levantar aqui uma questão. Ele é uma entidade do tipo fraca. Por que entidade fraca, professor? Porque ele só existe... Porque ele precisa do empregado para existir. Perfeitamente. É isso aí. Se lembram como era a entidade fraca aqui? Que era simbolizado? Vocês se lembram que eu passei lá na aula? Era como se fosse do multivalorado, um quadrado em volta, um retângulo, não é? Na entidade multivalorada eu tinha passado assim pra vocês? Não, tô falando, a entidade fraca também é como se fosse tem um quadrado em volta dela. Tipo, 2 quadrados. É isso aí. Então aqui, como eu vou simbolizar esse cara aqui? Assim. Deixa eu só organizar aqui. Aí você vai me perguntar, professor, tem chave primária esse cara? Tem casos que vocês vão ver o pessoal pôr, tem casos que não, porque ele é fraco. Entendeu? Quando for implementar na prática, vai ter. Porque você não pode criar uma tabela dependente sem nenhuma chave. O próprio banco dá erro. No caso aqui na prática, na teoria a gente deixa sem. Tá? Fica assim mesmo. Isso só indica que ele é a entidade fraca. Beleza, galera. Aí aqui vamos estudar a cardinalidade. A empresa oferece alguns benefícios aos seus alguns benefícios sociais aos dependentes de seus empregados, caso ele possua. Para tanto é mantido para cada dependente. Então beleza, qual vai ser a relação aqui? O empregado ele pode ter quantos dependentes? Pode ter tanto zero como vários. Então N. Vários. É 1 para N, não é? E o dependente pode ser de quantos empregados? Se a gente admitir que eu posso ter, por exemplo, o pai e a mãe trabalhando na empresa, pode ser N. Não é verdade? Mas aí vamos ler aqui, ó. A empresa oferece alguns benefícios sociais aos dependentes de seus empregados, caso ele possua. Fica a seu critério. Se você quiser pôr N para N ou 1 para N, tanto faz. O empregado pode ter vários dependentes. E o dependente, ele é filho somente de um empregado. Se eu tiver o pai e a mãe trabalhando na mesma empresa, ele vai ser filho de mais de um empregado. Então não fica errado. Entenderam a lógica? Essa daqui é que é a questão. Galera, tá feito.
Exercício grande, comprido, mas tá feito. Eu vou já gerar o... Se o meu tiver certo, a última é o dobro do tamanho dessa daí. Ah, é? Não, essa primeira aí foi só passamento. A segunda, a quinta é só sacanagem, é tudo pequeno. É só sacanagem. Ô louco, só sacanagem. Eu fiz essa daí, eu falei, nossa, não vou fazer mais nenhuma. Fui deitar, eu fui ler as outras, falei, tá tirando. Fui deitar. Ó, daqui... Depois você faz essa aí, você faz todas. Daqui, ó, a primeira é mais complexa, a segunda não é tanto, a terceira pode ser, que é da clínica veterinária, pode ser um pouquinho chata, a quarta, a última, a penúltima é tranquila, o resto é tudo mais tranquilo. Talvez o que dê mais trabalho seja da clínica veterinária e a primeira mesmo. Eu vou gerar aqui o PDF para vocês e vou estar enviando, tá? Mas as outras realmente é mais rápido para montar. Então, na próxima aula eu vou estar montando com vocês. Eu faço questão de resolver com vocês para tirar dúvidas, sabe? Para vocês verem montando, para ver a interpretação. Ou vocês acham que fica ruim assim, na opinião de vocês? Na minha tá bom. Bom, o que eu quero saber, porque, né, às vezes fala, não, professor, entrega um negócio corrigido para nós e nós se vira aqui para interpretar. Para mim, beleza. Não, corrigido, nem que se perde fácil. Não tem explicação, fica foda. Ainda mais nós que estamos no começo. Então, eu também penso assim. Eu acho que aí vocês vendo, eu ler aqui, raciocinando sobre a forma de pensar, como eu tô levando a linha de raciocínio, eu acho que é interessante também. Deixa eu exportar para PDF. Mas é o seguinte, vou colocar aqui exercício 1. Exercício 1. Vocês vão saber que é da lista. E aí nas próximas aulas, esse daqui é grande mesmo. Os outros vai ser mais rápido, você vai ver. Provavelmente na próxima aula a gente deve quase matar. Aí o que eu faço? Na próxima aula a gente define como vai ser nossa atividade, como vai funcionar a avaliação, que dia que a gente vai fazer, aí a gente vê certinho, tá? Mas pode ficar tranquilo que a gente vai fazer um negócio bom, não vai apertar ninguém não. E obviamente, galera, um exercício desse daqui, nesse nível, com essa dificuldade, levando todo esse tempo para resolver, não é um tipo de exercício que eu vou pôr numa avaliação, tá? Vocês podem ficar tranquilos, porque eu sei que leva muito tempo para resolver. Então como é que eu vou pôr 3 exercícios desse numa avaliação? Não vai dar tempo. Então eu só passei esse exercício como um desafio mesmo, para vocês verem as situações, né? Que são coisas... No dia a dia, você acaba pegando esse tipo de exercício, né? Esse tipo de situação. Vamos supor que você vai fazer um TCC. Você vai ter situações assim para resolver. E para modelar, né? E para pensar. Então o exercício eu achei legal já passar, para sair um pouco daquela ideia, sabe? Daquela ideia dos exercícios que eu estava passando antes, com 2 entidades, pouquinho relacionamento, entendeu? Justamente para vocês terem uma ideia que é diferente o negócio. E aí o Marco tá falando, que passou a semana inteira e acabou fazendo errado. Olha, galera, eu acho que o erro é uma parte muito importante do aprendizado, sabe? A pessoa que faz direto certo, por exemplo, você pega e acerta de primeira um exercício desse. Parabéns, ótimo, sinal que você entendeu a matéria e tudo mais. Mas para mim a pessoa que erra e depois presta atenção e descobre por que errou, ela nunca mais erra de novo. Sabe, ela prestou atenção ali, opa, beleza, eu sei porque eu errei nesse relacionamento aqui, de N para N, porque eu interpretei errado. Em um outro caso semelhante, você não vai errar de novo. Né? Então é interessante, o erro faz parte. Galera, deixa eu ver como é que ficou aqui o... Errei aí mesmo.
Ó, ficou desse jeito aqui, ó, certinho. Eu vou enviar para vocês. Pode enviar pelo WhatsApp mesmo, galera? Pode ser? Pode. Então já vou enviar já. Nossa, cortou. Cortou aqui, ó, o horas. Ué, mas por que cortou? Pera aí.